tem, né, o marido, ou o filho, ou o pai, que sabe usar e pode auxiliar. Então, para que eu vou? O aluno já tem que aprender estatística, e não traga um software que tem que aprender toda uma linguagem nova. Então, eu uso muito nas aulas o Excel. E esse aqui é um exemplo que eu peguei no livro, que é bem interessante. Ó. O que a gente observa aqui? Isso aqui é produção em toneladas de 2 estados diferentes. Então, começa a cada 5 anos, de 900 toneladas passou para 1.800. O que aconteceu aqui? Dobrou. E aqui? Também. Só que aqui começa em 900 e aqui começa, né, menor. Mas a gente nota que o comportamento é o mesmo, certo? Daqui para cá. Dobrou? Triplicou. E aqui? Também. Então, se eu fizer um gráfico de linhas, eu colocar as 2 linhas no mesmo gráfico, elas vão ter comportamentos diferentes? Cada uma vai começar no seu valor, mas como é que vai ser a evolução delas? Vai ser o mesmo ou completamente diferente o comportamento? Vai ser o mesmo, né? Aí eu fiz o gráfico usando o Excel. Olhando para esse gráfico aqui, o estado A está em verde, comparando com o estado B que tem laranja, dá para a gente dizer que as 2 posições são proporcionais, quando a gente viu na tabela? O que vocês diriam aqui? O verde, que é o estado A, a partir de um certo momento, a produção dele teve uma evolução muito diferente, né, muito maior do que o outro. E não é isso que está representado lá. Então, eu não posso só fazer o gráfico, eu tenho que voltar, olhar os meus dados, ver se aquilo ali está representando. O que será que aconteceu aqui? Eu não fiz nenhuma manipulação, eu só pedi para ele montar um gráfico com as 2 linhas juntas. Mas o Excel não conseguiu representar aquela realidade. Por que não? Porque a comparação dos eixos aí ela diferencia um do outro. Essa diferença de valores, né? Um começava em 200 e o outro 900. Então, consequentemente, esse aqui, como começava em valor menor, terminou em 14.400, mas esse terminou em 64.000. Eu tenho uma amplitude muito grande para distribuir um espaço muito restrito. Então, é aquele exemplo em que não tem como a gente utilizar uma escala aritmética no gráfico. A gente tem que usar a escala log. E às vezes os alunos perguntam, professor, para que serve o logaritmo? Está um exemplo maravilhoso para a gente trabalhar com o aluno e mostrar uma aplicação. Né? O que eu faço? Aqueles valores que estão aqui, eu calculo o log de cada um deles. E aí eu peço para o gráfico mostrar com o log, e não com este valor. Lógico, não faria sentido eu mostrar o resultado do log aqui, porque ninguém ia conseguir interpretar. Então eu omiti o eixo e coloquei os valores diretamente em cima do ponto. O que ele está me representando? Que a produção é paralela. Elas começam e terminam, né, com valores diferentes, mas o comportamento é o mesmo. Então é importante conhecer a ferramenta que estou utilizando também. Então são tudo discussões que a gente pode ir fazendo, né, e trabalhando com os alunos. Eu trabalho também, né, a gente, com as medidas estatísticas, pode notar que naquela primeira atividade lá, do Quem Sou Eu, tinha gráficos, tinha tabelas e tinha medidas médias, desvio padrão, né, que são conceitos que, né, a gente trabalha com o pessoal. E nas medidas estatísticas aqui, eu levo, para começar a discussão, né, alguns slides também desse mesmo estilo. Lá no sul, a gente gosta muito do churrasco, então muito bom quando a aula é na sexta-feira, nos 2 últimos horários, que todo mundo com fome, né, a gente fala, vamos para o churrasco, então o pessoal fala para churrascaria uma picanha, a Confac que nós vamos comprar, nós vamos fazer o churrasco. E aí eu dou 2 opções para eles. Nós temos um lote em que a média é 200 kg, o desvio padrão é 50. Eu não ensinei nem média, fiz nem desvio padrão aí. No lote 2, eu tenho uma média de 200 kg e um desvio padrão de 1 kg. Qual lote vocês escolhem? Um ou 2? 2? Por que o 2? Quem falou 2? Porque o desvio padrão é menor. A variação vai ser menor. A variação de quê? Do peso das vacas. O peso das vacas. O que pode acontecer aqui? No lote 1, como tem 50 quilos,
Aí a minha inabilidade de trabalhar com desenho só me permitiu fazer uma redução e ampliar, né? Eu posso ter vaquinhas muito pezinhos muito baixos, pezinhos umas mais robustas, né? E no lote 2, como o desvio padrão é pequeno, elas mais ou menos têm, né, a mesma proporção. Então, se eu escolher o lote 1, eu posso ter o azar de estar levando essa vaquinha aqui para casa, para fazer o churrasco. Porque se o meu desvio padrão é maior, eu posso ter uma vaca muito magrinha e não é essa que eu gostaria, né? Então, eu trabalhei o conceito de desvio padrão, mas não falei da fórmula ainda. Só que eu terminei a graduação sabendo fazer a fórmula. Mas eu não sei se eu não sabia o que estava expressando no conjunto de dados, né, a dispersão, que é o desvio padrão, variância. E aí depois fica mais interessante a gente trabalhar com eles os conceitos. Então, o que vem a ser a aprendizagem, né, na perspectiva da neurociência cognitiva? A aprendizagem ela se dá no cérebro, mas ela é iniciada através da interação dos órgãos sensoriais, do ouvido, da boca, do olho, nariz, pele, com o meio externo. A nossa interação com o meio, né? Nós estamos aprendendo, a todo momento estamos interagindo com o meio. Esse meio pode ser a sala de aula, pode ser o exercício que eu estou resolvendo, pode ser o diálogo com o meu colega, pode ser a aula que eu estou assistindo do professor. O que aprendemos e como aprendemos depende significativamente de aspectos emocionais desencadeados durante a formação da memória, uma vez que a emoção ela modula processos atencionais, que favorece a consolidação de memórias duradouras. Aí eu fui buscar lá na neurociência que fundamentasse aquela minha prática que eu estava realizando, né? E também para eu poder encontrar outros caminhos. Então lá eu comecei com o meu conflito, né? Que me levou a fazer reflexões sobre o ser e fazer docente. E aí então, o que é o nosso desafio enquanto educadores? Né? É encontrar meios para que a atenção do aluno seja direcionada para alvos específicos e mantida por um período de tempo considerável, né, para que possa ocorrer a aprendizagem. Isso envolve prover momentos de descontração, atividades que sejam prazerosas, que o aluno goste de estar lá, e significativas para ele, não só para a vida dele, próprio curso, né, dentro da própria disciplina, com o objetivo de emocionar positivamente e contribuir com uma formação de memórias duradouras. Que aí não é aquela coisa que eu só aprendo, né, para chegar lá na prova, eu aprendo para a vida. Então é isso aí, pessoal. Obrigada. Passamos a perguntas. Você organiza? Gostaria de ouvir vocês, as experiências de vocês. O que vocês acharam da estatística? Vocês viram que eu fui muito sincera, né? Eu já chego mostrando aquele slide e eu sou corajosa. Aquele slide que eu mostro assim, aquela mulher olhando para aquele quadro cheio de fórmulas, uma vez no congresso do SINAP, que é um congresso de probabilidade estatística, né, que os nossos colegas da mais da estatística aplicada participam mais ativamente. Eu disse, meu Deus do céu, eu sou licenciada em matemática. Vou num congresso de estatística falar sobre ensino de estatística. Eu não sou nem da área. Como é que eu vou começar? Por isso que eu boto no começo de conversa. O que era estatística para mim? E foi incrível, gente. Quando eu terminei a fala, muitos colegas que estavam ali vieram dizer que se sentiram naquela fala. Para eles também viveram aquilo ali. A estatística para eles também parecia que era algo que era de outro mundo, né? Que era aquele bom de fórmulas ali. E a gente vai levando. E por que a gente perpetua isso? Vamos lá, vocês, professores de diferentes áreas, o que vocês vivenciam? Não precisa ser da estatística, gente. Somos professores. Alguém gostaria de falar algum relato, fazer um comentário? Nesse ponto, ser professor é uma arte, né? E você tem que desenvolver também essa parte de sensibilidade, né? Sensibilizar os alunos aquilo que você é apaixonado por isso. Então, trazê-los para cá. Prazer, muito obrigada pela sua fala. Então, eu estava assistindo a sua fala e pensando na minha experiência como professora de estatística o tempo todo, né? E aí eu queria te relatar experiência pessoal. Assim, eu acho curioso
E aí você fazer a transposição para a fórmula, para quem não é da área de exatas, então, por exemplo, eu tenho experiência de dar aula de estatística para cursos de humanas, assim, né? Ou biológicas e tal. Meu Deus! Então, assim, queria saber da sua experiência, o que você recomenda? Então, você trabalha, entender o conceito de média, pensa em exemplos práticos, trabalha no conjunto de dados ali, o ROL e tal, né? Aí você constrói a tabela, eles entendem que a tabela, na verdade, vem desse conjunto. Aí você constrói a fórmula junto, olha que legal, né? Fez a fórmula da média, a fórmula do desvio padrão e tal. Você dá um exercício, pede para eles calcularem quando você dá a tabela pronto. Aí já não sabe mais. Já aquela tabela de experiência, tá? Aquela tabela já é uma tabela que eles nem sabem mais o que é cada coisa, sendo que você construiu aquilo com eles. Aí assim, será que a alternativa é não usar fórmula de forma alguma? Ou será que esse processo da construção do conceito foi falha? O que você sugere? Não é abandonar a fórmula, né? Porque senão eles não vão conseguir calcular depois. Porque eu sempre, mesmo exemplo que eu dei do gráfico, se eu for direto para um computador fazendo um gráfico, eles não vão refletir sobre. O que aconteceu? Eu já fui nessa assim, de achar que a tecnologia é tudo. Então eu já levava direto para o laboratório de informática como construir os gráficos. Aí gráfico como aquele que eu mostrei para vocês, tem a... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Quando é uma série temporal, eu tenho um número aqui também. Aí o que eles fazem? Eles marcaram tudo e aparecia 3 colunas. Porque o Excel, o software, aquelas informações para montar, e eles não percebiam. Tá? E às vezes eram só 2 informações, só tinha essas 2. Isso tem que ir no eixo de X e isso aqui vai no eixo de Y. Aí eles ficavam com 2, e como esses valores são muito próximos, ficavam ali colunas, né, quase na mesma altura, e não estavam retratando aquelas sequências bem diferentes, e ninguém percebia. Aí comecei a largar o laboratório, comecei com papel e lápis, né? Vamos lá, vamos viver a experiência, vamos contar. E aí aos poucos, não tem uma receita, depende do curso, depende da turma que está trabalhando naquele ano, que o mesmo curso de uma turma para outra tem diferença. Então eu procuro trazer o dado mais próximo a eles, fazer eles viverem aquela experiência. Então, por isso, porque a atividade de quem sou eu? Estão como respondentes de um questionário. E eu trago a apresentação pronta para eles. Eu fiz a análise dos dados, eu digitei na planilha, eu montei os gráficos. E eles só estão vendo a partir do que é. Porque se eu chegar com um gráfico pronto, com uma tabela, eles não sabem onde aquela informação saiu. Então, eles estão vendo que aquelas informações que estão no gráfico saem daquelas respostas que eles deram. Eu montei. Depois eu trago a mesma atividade para que eles construam um gráfico de uma outra variável, a escolha deles. E eu vou aos poucos construindo isso com eles. Só complementar, como você estava falando, me veio talvez uma possibilidade, né? Uma explicação. Eu estou falando que a maioria de alunos adultos, alunos mais velhos. Então eu estou pensando, os que são mais novos, em geral, aquela galera que acabou de sair do ensino médio da faculdade, eles são mais ágeis para pegar uma estatística, né? Aí eu pensei, isso também não pode ter a ver com uma formação deficitária de estatística que eles tiveram, assim, porque é uma outra forma de raciocínio, né? Mas hoje em dia o aluno que está na educação básica está chegando. Quem viu estatística aqui no ensino médio? Levanta a mão aí para nós. Poucos. Poucas pessoas. A estatística hoje que a gente está trabalhando no início dos cursos de ensino superior, ela já deveria ter sido trabalhada toda na educação básica. A gente está completando algo que realmente não aconteceu. Porque é muita coisa, é muita informação, e o professor tem que ir selecionando aquilo, né, que ele lá dentro da realidade dele, que ele consegue trabalhar. Mas um aluno, eu tenho curso de biotecnologia, arquivologia, enfermagem, administração, até uns anos atrás, tinha um público, né, que era mais maduro também. Hoje a gente tem notado, vai mudando, né, às vezes com os cursos, o perfil do aluno. A gente já tem um perfil assim, de alunos mais jovens. Não sei se pela educação à distância, né, algumas pessoas que voltaram a estudar, começaram a procurar dessas outras possibilidades, que se adaptam mais ao estilo de vida, né, que eles têm, ao seu ritmo. Mas o que eu acho importante é o trabalho em grupo. Não é fácil, né, porque às vezes querem ficar sempre naquele grupinho ali. Então a gente tem que fazer essas dinâmicas, de fazer essas trocas,
para que um possa auxiliar o outro colega também. E tu ficar circulando, porque se tu usar todo o espaço da sala de aula só para explanar o conteúdo, né, e deixar para eles fazer atividade em casa, o aluno tem dificuldade de ficar sozinho. Então, se tu encurtar o tempo da explicação, né, usando recursos que te auxiliam, muitas vezes o professor usa o recurso do audiovisual, aí facilita, tu consegue botar um livro lá dentro do slide e passar a aula inteira, né? Só que os alunos ficam boiando, não entendendo nada. Mas tu usar esse recurso de uma forma, né, que tu consiga fazer com que eles tenham uma ideia daquilo ali, e aí tu deixa eles trabalhando no grupo, tu fica circulando nas mesas, auxiliando, um colega vai ajudando o outro e sai da aula com poucas dúvidas. Uma coisa que eu uso recurso quando eu trabalhei na educação à distância, como é que ensinar estatística à distância, gente? No presencial já era difícil. Aí eu convidei uma colega, a professora Carla Silva. Carla, não pensar. Eu estava um dia em casa e estava conversando com ela no telefone e trocando umas ideias, né? Vamos fazer uns slides, botar o áudio no slide. Quando eu desliguei o telefone, surgiu um filho de cada lado, assim, correndo. Slide não! É horrível o slide, a gente tem um sono, como é que... Aí eu fiquei parada assim, como é que eu vou fazer? Vou mandar uma matéria para o aluno ali, tá ali. Aí a gente começou a gravar umas videoaulas. E essas videoaulas, hoje os alunos estão lá no meu canal no YouTube, se os mais, os alunos usam até do presencial. E eles gostam, porque eles levam, às vezes, quando eles têm dificuldade em algum conceito, na sala de aula não ficou bem, eles vão para casa e aí tem explicação, calma, eles podem dar pausa, pode voltar. Na sala de aula, às vezes o professor fala, volta, né? E aí eles conseguem acompanhar. Esses recursos, deixar um bom material de apoio para o aluno, que ele consiga ter uma linguagem boa, que seja quase que um diálogo com ele, isso é muito importante. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na EAD, que o material que a gente produz escrito para a educação à distância, ele é diferente a forma de abordagem, né? Então, eu comecei a trabalhar mais isso. Deixar recursos, eu coloco lá no sites de outros professores. Tem a professora Sônia Vieira, tem um blog muito bom, né? Então, bem explicadinho, alguns conceitos. E aí cada um vai procurando o seu recurso. Eu tenho a disciplina que eu trabalho, em alguns cursos, um semestre, depois eu volto no semestre seguinte. Aí eu estava conversando com uma aluna, professora, graças às tuas aulas eu consegui passar na disciplina tal. Aí eu fiquei pensando, o que tem de estatística assim? Eu tinha um pouco de estatística sobre a disciplina, mas não... Como é que aí eu perguntei, mas por que exatamente? Por que eu trabalhei? O que te ajudou tanto lá? Eu disse, não foi o conteúdo, professor. É que eu comecei a estudar estatística pelas videoaulas, porque eu tinha dificuldade. Aí eu vi que eu aprendia bem com videoaula. Comecei a procurar videoaula desta outra disciplina. E comecei a estudar assim. E aí eu consegui aprender assim. E eu disse, olha só, tu está também fazendo o aluno refletir, ela não imaginava que teria esse outro recurso que ela poderia utilizar. E ela começou a buscar. Então, tu começa... essa que é a importância de tu criar um ambiente que tenha diferentes recursos para os alunos. A gente mostra um vídeo, a gente faz uma atividade, faz um jogo lá em que eles estão interagindo, faz a reflexão daquilo ali. Do Monte Hall, a gente montou até o diagrama da árvore depois. E ele é grande. Nós mostramos toda depois as fórmulas, a parte conceitual. Só que eles iam relacionando com aquilo que eles tinham vivido. E aquilo não ficou tão desvinculado, né? Então, assustador, tu olha o banco de forma, eu não sei o que é isso. Imagina assim, por exemplo, curso que não tem bem cálculo. Aí tu chega para a descrição normal com aquela tabela, na verdade, que é a probabilidade, a área embaixo da curva. Eles não viram integral, eles não sabem esse conceito. Aí eu vou para o quadro, como é que é a área do quadrado? Aí lá, professor, lado vezes lado. Como é que é a área do retângulo? Base vezes altura, olha só. Agora divide o retângulo. Professor, sabe que eu não tinha pensado? Por isso que a área do triângulo é base dividida por 2. Agora, eu não quero que vocês nem a forma, quero que vocês me façam entender. Sem saber forma, como é que eu vou fazer a área do círculo? Aí eu boto um quadrado para dentro. Vou dizer que a área do quadrado. Não, faltou os pedaços, isso daqui. Aí eu boto uma outra figura, boto um hexágono. Boto um hexágono, mas eu estou perdendo. Eu vou pular o hexágono, não vai dar, não sei. Boto um polígono com mais. E eu vou indo, isso é o conceito de integral. É mais 500 por aí. Eu tenho uma curva, então eu vou montar retângulos infinitos, uma basezinha. É isso. Aí eu vou discutindo com coisas que eu consigo ir abordando. Então, essa tabela aqui, aí eu explico para eles, que é uma grava padronizada,
explico como é que aquela tabela foi construída e por que eu faço a conversão de toda, né? E aí eu consigo, com isso, trabalhar com aquela tabela, sem que a tabela se algo que eu tenha a mínima noção de onde saiu, com a parte de discussões normais, com probabilidade. Não é fácil. Eu tenho 20 anos de inquietações e eu continuo inquieta. E a cada ano, o que eu gosto, que eu acho assim, que é super importante, é tu interagir, conversar com os colegas. Então, para mim, o GT12 foi incrível, porque a gente começa a conversar, ver os trabalhos que os outros colegas fazem, participar das bancas, né? A gente vê um trabalho que tem todo desenvolvido, com todo um cuidado. Eu saio daqui com várias ideias, né, do que a Andrea fez, para poder fazer com os alunos. Os bolsistas, é fantástico, porque eles têm uma criatividade, uma imaginação. Um dia eu cheguei na sala, estava irritada. Ai, os alunos não param nada com smartphone. Não pensa que na minha aula também se tem que ter olhando para mim. Não, se aqui lá, e eu disse assim, eu falei para eles que vou usar o smartphone. E eles ficaram rindo, achando que não. E a minha aluna disse, professora, vamos usar aqueles questionários online. Eu, opa, como é que é isso? Começamos as duas a procurar, ela montou ali, eu preparei as questões. Na outra aula, cheguei toda assim. Pessoal, abre o Moodle, todo mundo com o smartphone na mão. Quem não tem, peguei os tablets que eu tinha lá na sala. Vamos pegar ali, vai lá no Moodle, tem um link, começa a acessar e a responder umas questões para vocês fazerem. Não acredito, vai usar o smartphone? Como vocês gostam? Então vamos botar o smartphone na sala de aula. Né? E aí é muito legal porque esse programa vai aparecendo ali a evolução das respostas. E aí eles começaram a observar, e aí já criou um grupo e criar o outro. Né? Eu não gosto de competição, mas eles adoram. Aí começaram, e aí depois no fim é que nem já aparece, né, o resultado. Então, 80% respondeu esse item, botava 3 opções, né, de resposta. E na hora já tinha um feedback. Foi muito bom. E o relato que eu fiquei sabendo desses alunos é que, numa disciplina mais à frente, do curso, disciplina teórica, eles começaram a ficar cansados. Quando a pessoa falar, a gente cansa, né? Mas é uma disciplina teórica. O professor não tem muitos recursos, às vezes, né, para poder tornar mais dinâmico. Os alunos deram sugestão, por que não faz nessa? Não faz um questionário online, o professor não sei fazer. A gente vai descobrir. Se foram lá falar com o meu bolsista, descobriram, chegaram, pegaram o material do professor e montaram o questionário online para ele. O professor usa hoje nas aulas dele o questionário. Então a gente também vai promovendo essa mudança até junto com os alunos. Ó. Às vezes o teu colega não sabe o que você faz, mas através do aluno fica sabendo. Né? E começa a mudar um pouquinho a realidade dele também. Porque nós, professores, queremos mudar, a gente não sabe como. Né? Vocês vão responder a tua pergunta. Suzy, como pode ser falado, eu me lembrei da tese do Carlos Viana, que fala de vidas e circunstâncias, né? De um modo bem geral, ele fala das relações que educadores matemáticos vivem dentro de um departamento de matemática, né? Então, esse enfrentamento entre áreas e tudo mais, né? E quando você dizia, eu fiquei pensando na questão do fetiche que a matemática causa nos alunos, né? E o treinamento é estatística de modo específico, mas a matemática de modo geral, essa repulsa, esse medo de estudar matemática, né? Mas ao mesmo tempo que ela tem esse fetiche de medo, né, ela causa uma certa atração, né? Então, por ela ser tão difícil, ela é para poucos, então se eu conseguir ser um desses poucos, eu vou me destacar em relação aos outros. Então, ao mesmo tempo que ela assusta, ela atrai as pessoas, né? E aí os seus alunos, quando entram na sua sala, eles se assustam com aquela dinâmica, aquela exposição, que não é, e eu imagino que isso seja porque eles não esperam que uma sala de matemática seja daquele jeito, uma aula de estatística seja daquele jeito. E aí a minha pergunta é, se você ouve dos seus alunos e até mesmo dos seus colegas de departamento algum feedback em relação a isso, né? Ao que era esperado de matemática, de uma disciplina de estatística e ao que eles vivenciam lá, nessas circunstâncias que eles passam nessa disciplina. Dos alunos, com certeza, né? Porque até, por exemplo, tem cursos que tradicionalmente eles têm aula no determinado pavilhão, e essa minha sala fica em outro. E aí eles já estavam, ai, que professora metida, né? Ela não vem nem aqui dar aula pra gente, a gente tem que ir lá. Quando eles chegam na sala, desde cedo eu sou professora homenageada de uma das turmas e no discurso lá que eles levaram, foi isso que eles colocaram, professora metida. E aí quando a gente chega na sala é que a gente começa a entender que realmente aqui a coisa vai ser diferente. Eu fico assim um pouco triste quando termino esses 2 semestres que eu trabalho com eles. Alguns às vezes me dizem isso, agora nós voltamos para a nossa realidade. Porque ninguém mais no curso trabalha desse jeito.
Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque o aluno se adaptar ao professor que tem um material mudo, que trabalha com outros recursos, né? E depois ele volta para aquele mesmo sistema, ele gostou, ele gostaria que aquilo continuasse, eu tento, né? Converso com os colegas, a gente tenta contagiar, mas eu sou estatística, estou trabalhando em outros cursos, a gente não tem esse mesmo contato que a gente tem na mesma unidade. E na mesma unidade, às vezes é muito difícil. Eu já falei sobre o meu trabalho em diversos congressos que eu já fui. Eu acho que o último lugar que eu apresentei foi na minha universidade com os colegas da área de estatística. Eu acho que os últimos lugares que me abriu espaço, aí gostaria que tu falasse um pouco sobre como é que tu faz. Alguns professores trabalham nessa sala, né? Mas não sei te dizer se eles usam metodologias ativas, se as atividades que eles propõem integram os alunos, né? Eu acho assim, o que eu posso fazer é vir nesses espaços, divulgar isso, continuar trabalhando com os alunos, porque eles de forma direta também promovem essa mudança, e tentar conquistar, né? Para nós sermos subordinados, né? Desse modelo de ensino que nós temos, e tentando, porque uma das coisas que eu fiquei muito presa durante um certo tempo, porque eu tinha receio. Se eu levar uma proposta para a aula, eu não souber responder. Porque quando o aluno vem lá com matemática, né? Professor, eu quero pesquisar tal coisa. Então tá, vamos ver. Eu não conheço aquele assunto. Aí ele quer montar um gráfico que eu também não sei como é que monta. Eu sei que é usar um software que eu não sei usar. Só que eu perdi essa coisa de que eu tenho que saber. Não dá mais, a gente não consegue concorrer mais com o mundo. Quando surge alguma coisa em aula, sabe? Pega aí teu smartphone, pesquisa aí. E eu pergunto, gente, como é que faz esse gráfico que eu não lembro mais? Vai um aluno lá na frente, mostra para os colegas como é que é. Que tu não vai conseguir competir com essa galerinha que já nasceu digitando. Não tem como. A minha netinha, quando ela pegou o meu celular, minha neta não, o neto, ele já tem 10 anos. Ele começou a fazer assim na minha tela, eu disse assim, eu achei que tinha uma sujeira, né? Por que tu tá fazendo assim, meu filho? Eu disse assim, mãe, já tá com esse celular. Eu disse, qual é o problema? Aí ele mostrou o dele, aqui ó. Eu fui trocar o celular. O dia ela chegou em casa falando com a Maria Lúcia, vó, liga o Netflix. O que é Netflix? Mãe, tu não tem Netflix? Crime que eu cometi. Então tu vai, a minha neta, com 2 anos, ela pega o meu celular, ela vai lá no Netflix, no YouTube, e ela abre um desenhozinho que ela quer ver. Quanto tempo eu levei para conseguir fazer isso? Não dá, a gente tem que trabalhar com o aluno, trazer ele para isso, porque nós aprendemos muito com eles enriquecem o nosso espaço, mas nós temos nossos conhecimentos com eles, nós temos muito para compartilhar com eles, nós também temos muito para aprender com eles. Né? E aí ele vai fazer parte desse espaço e eu também. É um espaço compartilhado nosso. Esse ambiente da sala de aula é nosso, eles gostam de estar lá, né? Eles se sentem pertencentes a isso. A gente vai chegar a dificuldades, achei que ensinei o aluno a aprender, vai, que nem a colega falou lá na aula de estatística. Às vezes tu sai empolgada e tu vai dar uma atividade e é um desastre. Aí tu retoma, né? Usa uma outra estratégia. A gente vai tentando. Por aí, mas tem essa situação. Suzy, gostei muito da sua fala e lembrando algumas experiências que eu tive. A primeira vez que eu fui dar estatística, disciplina, conteúdo, né, ensino fundamental e médio, o problema que eu tive é que já era o último capítulo da apostila da escola, então quando eu chegava, já estava encerrando o ano, não tinha que ser aquela coisa corrida mesmo, né, conteúdo, conceito, fazer exercício. E não funcionava. E no ano seguinte eu acabei invertendo, falei, vou começar o bimestre, o quarto bimestre por essa disciplina, pelo conteúdo estatístico, e vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí eu propus para eles fazerem uma pesquisa, então eles tinham que escolher matemática, criar um questionário de 10 a 15 perguntas sobre o tema que eles decidissem, e o público pesquisar. E a gente ia trabalhar estatística a partir disso. E aí que eu vi que era outra forma de trabalhar. Então, cada grupo tinha o seu tema, né? Eles iam escolhendo os colegas pelo interesse próprio. E aí começou a surgir muito mais, porque eles iam atrás de conteúdos que a gente não tinha discutido ainda. Então, eles mesmos já tinham resolvido muita coisa que eu ia tentar passar. E eles começaram a questionar outras coisas também, de
como se comportar para ir perguntar para alguém. Então eles começaram a perceber que o professor, quando alguém vinha perguntar se podia fazer uma entrevista, ou eu brincava e falava tudo errado, zoava, ou eu falava que não ignorava, e aí eu me coloquei nesse papel de entrevistador e me senti ofendido em alguns momentos. Então surgiram coisas até além da estatística. E isso eu achei muito interessante, que todos os anos eu acabei fazendo esse tipo de coisa. E aí, nisso tudo, eu comecei a ter a formação, me formei aqui na licenciatura. Quando a disciplina de estatística não fala nada de sala de aula, não sei se com vocês era assim. Mas lá é só fórmula, e quando você chega na escola, não é nada disso. Quando você trabalha, pega aquela disciplina da graduação e traz para cá, né? Eu queria saber se em algum momento você teve um contato com a licenciatura de matemática, ou se foi sempre... Eu fui aluna? Não, quando você como professor, você chegou a trabalhar com a licenciatura ou só foi pelo serviço, como você comentou? Não, lá nós temos 2 disciplinas de estatística atualmente, até o ano passado, na licenciatura, que era mais protodidática, essa parte da estatística descritiva, nesses conceitos que eu mostrei para vocês, então uma outra colega que ministrava. E teoria de probabilidade. Quando o professor estava nessa disciplina lá, eu peguei. Eu trabalhava a parte de probabilidade lá dentro do trabalho de Hall, essas atividades, mas eu queria trabalhar também com essa parte, porque essa de projetos, de montar, eu trabalho em outros cursos que eu venci. E aí, então, eu vou criar uma disciplina para trabalhar na licenciatura em matemática, mas além disso, estava me incomodando muito, é que nós tínhamos 2 de estatística e pedagogia, tiradas. Tínhamos 2 da história, tiradas. Nós tínhamos disciplina na geografia, licenciatura, foi tirada e agora voltou depois. Então eu disse, eu quero biologia não tinha, agora semestre vem a primeira vez que a biologia licenciatura tem, a bacharelado já tinha. Eu quero criar uma disciplina para trabalhar estatística para a licenciatura, porque o professor, quando ele está na escola, ele não está sozinho. A gente sempre defende que faça atividades interdisciplinares, então eles têm que fazer aqui, né? A gente já sua formação inicial. Eu criei essa disciplina e eu consegui, na primeira turma que eu trabalhei, eu tinha 2 alunos da geografia, tinha acho que uns 12 da matemática e tinha uma pedagoga. Recente tinha começado, uma grande divulgação. Eu comecei a segunda disciplina, mas aí eu saí com pós-doc. Né? Mas foi muito legal o trabalho que eu fiz dessa disciplina com os alunos, porque lá eu tinha tempo para fazer essas reflexões, para a gente ler artigos, né, de outras atividades, como outros colegas estavam propondo estratégias, né, na sala de aula. Essa disciplina foi muito, muito interessante, foi muito enriquecedora. Mas na própria análise preparatória de dados, você consegue pegar o semestre que vem, como ela tem o semestre inteiro para trabalhar esse conceito, são 4 créditos, eu acho que dá para fazer muita coisa interessante na disciplina, para esse aluno já poder refletir, para depois, quando ele for trabalhar na escola, ele poder envolver. Mas hoje a gente tem muita infografia. O que é um infográfico? Infográfico pode ser só texto, só imagem, pode ser só gráficos, né, estatísticos, pode ser uma composição, né, desses elementos. E artes visuais pode vir trabalhar com a gente também. O pessoal da letras também pode vir. E fica um trabalho muito rico, porque no trabalho da bibliotecologia, nós apresentamos, no final, ao invés de fazer slides no PowerPoint, eles construíram infográficos, porque o trabalho da Camila Rubinho, na tela de mestrado, foi sobre a infografia. E aí, na escola, vamos fazer uma pesquisa, né, que nem tu fizesse, e aí, no fim, eles construíram infográficos, né, e colocaram nos painéis da escola, assim, para poder divulgar o resultado da pesquisa deles. Isso é muito interessante. Nós fizemos um trabalho, quando a Camila, quando ela estava ainda na licenciatura, nós trabalhamos oficinas numa escola municipal, a gente o professor nos abriu espaço, né, para trabalhar com o 7º ano. Nós divulgamos a proposta, né, e convidamos eles para eles irem no contraturno, que era dentro do projeto do programa Novos Talentos, para eles irem na universidade, no nosso laboratório, trabalhar. E a gente trabalhou com eles, a gente fez assim, uma pesquisa, fazendo 3 perguntas, uma coisa simples, eles levavam para casa, né, os próprios familiares respondiam, depois eles vinham, contavam os gráficos, as tabelas, faziam uma composição com imagens. Foi quando a gente começou, então, a se interessar pela infografia. E aí esses alunos gostaram e pediram para que no semestre seguinte tivesse outra oficina de estatística, que não vieram todos, né, vieram alguns, mas já foi interessante, porque tu começa a conquistar o aluno, né, para estar num ambiente diferente, né, desenvolvendo atividades que eles achavam que eles gostavam. Então esse contato foi bem legal. E aí?
Suzy. São duas questões. Primeiro, uma dúvida e a segunda, uma curiosidade. A primeira, você fala que, pelo que eu entendi, a sua fundamentação teórica é a teoria da biologia do conhecer. Isso. E aí, então, a primeira questão é, eu não entendi muito bem a diferença entre essa teoria da biologia do conhecer e onde é que entra a neurociência cognitiva, se essa neurociência é um ramo dessa teoria. Essa é a primeira questão. A segunda, eu fiquei curiosa para saber, na perspectiva da teoria da biologia do conhecer, se há uma definição para o que é conhecimento. Se vocês já pensaram sobre isso, enfim. Se dentro das práticas que vocês têm desenvolvido, essa questão já emergiu de algum modo. Que é o conhecimento, dentro da construção do conhecimento. Não, na teoria da biologia do conhecer, se há uma definição para o conceito de conhecimento. Tá, olha, eu não conheço a definição, tá? Sempre meu olhar dessa teoria foi sobre a discussão da construção do conhecimento, porque o foco dela é como aprendemos. E tanto o Humberto quanto o Antônio são biólogos, né? E eles acabaram indo para o campo da neurociência também. A neurociência ela não é uma teoria, né? São estudos de diversas áreas, né? Porque são neurociências, porque tem a filosofia, a psicologia cognitiva, então várias áreas que contribuem para a neurociência. Não existe uma teoria ainda da neurociência. Mas, como eu estava trabalhando com a Torana e Varela, né? Que realmente o que chamou a atenção, que é aquela coisa assim, você tem uma teoria, você não vai se apaixonar, é que nem quando a gente está escrevendo uma dissertação e tese, tu não te apaixona por todos os autores que estão utilizando. Tu acaba utilizando de cada um aquilo que vai mais ao encontro da tua investigação, do processo que tu está analisando. E numa teoria tem isso. Quando eu comecei a trabalhar com o Humberto, eu brincava muito com eles, né? Que não é uma leitura muito fácil no início. Tinha algumas coisas que eu não concordava, até porque eu não entendia, e outras que eu fui começando a gostar, e a primeira coisa que chamou a minha atenção foi a questão da emoção, desse espaço de convivência e dessa interação, dessa transformação na convivência. Então eu fui aprofundando as discussões no grupo de pesquisa, sempre nessa perspectiva. Porque por que eu acabei indo para a neurociência? Porque eu acabei percebendo que a neurociência fazia a discussão da emoção também. E eu queria aprofundar essa discussão. Por que a emoção ela influencia tanto na minha aprendizagem? Como é que isso está acontecendo? De que forma que isso está influenciando lá, né? Como é que o meu cérebro trabalha? Por que eu aprendo de um jeito e os jovens hoje aprendem de outro jeito? A gente sabe que todo esse apelo tecnológico, né, esses apelos visuais que a gente tem hoje, os alunos, imagina, eu não joguei videogame, né? O meu neto de 10 anos joga, ele tem uma habilidade incrível. Imagina uma criança de 10 anos, né, com todos esses apelos visuais, esses desafios, eles têm que estar sempre se superando. Eu brincava de amarelinha, né, jogava caçador. Nós tínhamos uma outra infância, um outro ritmo, nós não tínhamos esse desafio de nos lançar. Então esses jovens eles já chegam, né, com uma outra energia, com outra vontade, com outra garra e com uma gama de acesso à informação que eu não tive. Então, realmente, isso está provocando uma mudança no cérebro e eu queria começar a entender. Mas eu nunca vou ser uma neurocientista, né? Não é ali que eu quero chegar. Eu quero conhecer um pouco desse universo que me ajude a compreender o que eu posso fazer na minha sala de aula. Não é um estudo de um ano que eu ia conseguir compreender tudo isso. Tá? Não sei se eu te ajudei a... Sim. Só mais alguém? Eu estava pensando agora algumas coisas e durante assim, os exemplos que você foi colocando sobre as suas práticas e pensando talvez que agora a gente está aparecendo para nós aí um novo documento para reger algumas coisas do nosso ensino, que é a BNCC, e que tem uma inclusão muito grande da parte de estatística, ou não sei se uma inclusão, mas só que uma modificação do que aparecia e também da quantidade de como está aparecendo agora. E aí eu queria que você falasse um pouco o que você acha dessa inclusão e se perspectiva alguma coisa em relação a isso, até mesmo de pensar que você recebia os alunos com tantas dúvidas, com tantas
coisas que eram talvez até mesmo básicas, que não tinham algumas compreensões e que talvez uma das expectativas que se tenha com essa nova proposta é que, por exemplo, algumas dessas ideias sejam contempladas. Eu acho ótimo, tá? Porque a estatística é uma ciência, ela nos ajuda muito na pesquisa, né? Nesse campo científico. Então, estar discutindo a pesquisa, como realizar uma pesquisa desde a educação básica, isso ajuda, mostra no universo que muitas vezes o aluno ele chega na universidade sem saber que existe. O que a gente tem visto, principalmente agora, acho que está mais forte isso ainda, as pessoas fazendo escolhas de cursos, de profissão, se desiludem e acabam trocando de curso, porque eles não têm noção do que é aquele curso, do que eles vão ver lá, o que é aquela profissão que eles vão realizar. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir preparar, né, o aluno na educação básica, melhor. Então, a estatística nos abre, né, um campo de possibilidades muito bom. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós temos no ensino médio, se abrir um espaço para se trabalhar com seminários, que são disciplinas em que é para fazer pesquisa. Quem é que eles chamam para essas disciplinas? Geralmente professor de matemática. Tem que trabalhar estatística e tudo. Então, já é um espaço que está se abrindo para se discutir, né? Sempre incluir um pouco mais a estatística na educação básica. Agora, desde os anos iniciais, feito com a BNCC, melhor ainda. O que isso vai gerar de impacto? Impacto que gera. O professor que está hoje na escola, poucos viram estatística, porque nas diretrizes curriculares a estatística ela não está lá como um dos componentes. Então, a instituição ela pode colocar ou não. Então, algumas instituições na matemática não têm a estatística. Esse professor não está preparado para trabalhar com essa realidade. Então, nós, na pós-graduação, os professores que trabalham com pesquisa, temos esse compromisso da formação continuada. Então, nós vamos precisar auxiliar nesse momento inicial. Os alunos já estão tendo um movimento de ter disciplinas de laboratórios de estatística ou de ensino de estatística, voltada não para aquele ensino da aplicação da estatística, aplicação de forma, mas uma disciplina que discuta como ensinar estatística na educação básica. Já tem esse movimento, sim, várias universidades têm incluído essas disciplinas, os cursos de licenciatura, né? Já é um reflexo. A partir do momento que a estatística for trabalhada mais em sala de aula, na educação básica, esse aluno, quando ele chegar no ensino superior, nós já não vamos mais precisar trabalhar com alguns conceitos básicos, como é o caso. Nós vamos ter espaço para eles poderem discutir com esse aluno outros recursos, outras técnicas estatísticas que são importantes. Porque na biologia, principalmente aqueles cursos que trabalham muito com laboratório, já com experimentos, eles precisam de recursos, de análises, que às vezes eles não vêm na graduação, tá? Que estão previstas só para pós-graduação. E muitas vezes eles aprendem ali no laboratório junto com o seu orientador. Então nós vamos poder utilizar, porque a estatística ela cresceu muito com a tecnologia, porque agora nós temos programas com interfaces mais amigáveis que facilitaram a aplicação. Mas o fato de eu ter um software que me auxilia não garante que eu entenda o resultado, que eu entenda a informação ou que eu saiba como usar. Isso ainda tem que ser trabalhado aqui no professor na sala de aula. O software ele auxilia na aplicação, depois eu poder rodar, fazer várias análises. Agora eu sei o que eu estou fazendo, eu posso fazer várias análises com aquele software. Mas eu preciso entender o conceito. E isso ainda tem que trabalhar em sala de aula com o professor. A gente vai ter mais tempo para poder inserir no ensino superior outras disciplinas estatísticas importantes para esse nosso contexto. Hoje a gente já fala, né, no Big Data, a gente já fala no cientista de dados, que nada mais é alguém que entende de informática, entende de estatística, entende de gestão, né, de administração. É um outro perfil de profissional, quer dizer, é uma outra profissão que está surgindo. Como é que nós vamos formar esse profissional? Ele vai precisar de ter mais estatística no seu curso, mas não só estatística. Ele tem que ter uma parte de computação, tem que ter uma parte de administração também. E assim, perguntando mais uma coisa, eu acho que sim, essas coisas elas devem ser feitas, uma inclusão disso, uma ampliação das discussões até mesmo, mas a BNCC, assim, quando você analisa muito esse documento, ele é bem perturbador em alguns pontos e por carecer de alguma teorização maior em alguns determinados momentos, de colocar algumas justificativas. E o que você acha, de olhando para o que aparece lá da educação estatística,
se o que está, a forma como foi posto é uma maneira agradável, precisa ser mais trabalhado, o que você, se alguém que é mais próxima dessa área, talvez consiga falar de uma... Quando a gente está falando de um documento, né, oficial para reger a educação de um país das proporções do nosso, que tem tantos pesquisadores, né, contribuindo, que foi o caso da BNCC, é impossível de chegar no ideal. Tá? Eu já gostava, particularmente, eu gostava muito dos PCNs. O que eu acho que faltou é realmente fazer o que estava lá no papel acontecer dentro das escolas. O que está lá, se cresceu a estatística, ela conseguiu mais espaço? Conseguiu. É o ideal? Talvez não seja. Mas de que forma que nós podemos, né, trabalhar para realmente, para efetivar o que está previsto ali que aconteça. Se a gente conseguir isso, eu acho que já foi um grande avanço. E as outras a gente vai resolvendo, né, as arestas, né, à medida que vão aparecendo. Vai ser muito difícil construir um documento que vá satisfazer a todas as pessoas, a todos os campos, né, do saber. É muito complicado chegar no documento ideal. Foi muita discussão, muitas pessoas se debruçaram sobre a BNCC e contribuíram. Está aí o documento agora para a gente trabalhar. Então, vamos, né, nos debruçar dele, vamos ver o que a gente pode fazer para fazer um bom trabalho, né, da melhor forma possível. Porque se a gente conseguir fazer, implantar tudo que está ali, daqui a alguns anos, a gente vai estar, que nem quando a gente faz a casa, a gente constrói uma casa. Tu faz a tua planta ideal, daí há 2 anos tu já quer fazer reforma. Porque essa peça aqui podia ter uma janela aqui, eu estou precisando de uma peça maior, aí a gente vai ampliando, né? Daqui a pouco a gente acha que a casa está grande demais, a gente vende a casa e vai morar num apartamento pequeno. E a gente está sempre querendo, está sempre, né, em evolução. Eu não fico assim muito preocupada, eu fiquei feliz que cresceu, sabe? Olha, estamos mais lá, desde os anos iniciais, temos mais oportunidades, então vamos